Olá, é bom ter você de volta. Nas aulas passadas nós tratamos de pré-questionamento e da súmula 297. O tema subsequente seria tratar de negativa de prestação jurisdicional. Mas antes disso, para termos uma compreensão mais exata do qual seja o tema, nós vamos ver alguns elementos das nulidades processuais, especialmente no processo do trabalho. O primeiro ponto a identificar, então, é esse binômio de nulidades e irregularidades. A instituição de procedimentos e de formalidades para a realização de atos no processo corresponde à salvaguarda para a prestação jurisdicional, com observância do devido processo legal, especialmente nos aspectos do contraditório e da ampla defesa. Assim, o ato processual realizado em desacordo à forma legal é irregular. A nulidade processual, então, é a sanção aplicável ao ato jurídico processual em desacordo com o seu regime legal, ou seja, um ato jurídico processual que foi produzido em desacordo com o seu regime legal é considerado irregular e, conforme a repercussão dessa irregularidade para o processo, se caracterizará a necessidade da aplicação dessa sanção e, consequentemente, da decretação da nulidade do ato. Assim, se identifica ainda que a irregularidade pode ser sanável ou insanável. Essa distinção se baseia na possibilidade ou não de saneamento da irregularidade. E a partir disso se determinam o que venham a ser as nulidades absolutas, ou seja, quando não há possibilidade de saneamento da irregularidade e há necessidade de refazimento dos atos do processo, ou das nulidades ditas relativas, ou seja, aquelas que seriam sanáveis e por conta disso não tem um prejuízo maior em relação à regularidade do processo. Passando então ao dispositivo da CLT que tratam da matéria, nós temos inicialmente o artigo 794, que diz que nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho, só haverá nulidade quando resultado dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes. A partir desse dispositivo, se tem uma primeira noção do que vem a ser a nulidade no processo do trabalho. É um ato do qual deriva um prejuízo à parte, ou seja, que transcende a mera irregularidade, cujo efeito, por consequência, extrapola a mera circunstância da produção de um ato em desacordo com o seu gabarito legal. E essa desobediência à forma causa um prejuízo processual à parte. E aqui é o destaque que se tem que se fazer. Quando o dispositivo legal fala em manifesto prejuízo, há duas consequências. Primeiro, que há necessidade que a parte, ao alegar uma nulidade ou uma irregularidade, pedindo consequentemente a nulidade de atos, há necessidade de que ela demonstre prejuízo processual. E o outro elemento é que esse prejuízo tem que ser processual, ou seja, não é simplesmente a parte ter sido vencida no processo, mas aqui aquela irregularidade de um determinado ato processual ultrapassou a barreira do mera inobservância de uma formalidade e acarretou a impossibilidade do pleno desempenho da ampla defesa ou do exercício do contraditório. Por exemplo, com relação à falta de citação, de notificação ou mesmo de intimação, isso é mais evidente, ou seja, a parte sequer teve a oportunidade de se manifestar ou ter ciência sequer do processo. Entretanto, quando se fala, por exemplo, de uma prova, haveria necessidade, então, que a parte demonstrasse que não só foi irregular um indeferimento da prova ou a produção da prova, mas que a ausência ou a irregularidade da produção daquela prova acarretou um prejuízo processual. E quando a parte vai alegar essa irregularidade, pedindo a nulidade, há necessidade que ela demonstre não só qual a irregularidade ocorrida, ou seja, qual o requisito legal que não foi observado, mas também qual o prejuízo processual específico. No nosso exemplo da prova, de uma prova testemunhal, de uma prova pericial, há necessidade que a parte demonstre que o resultado daquela prova teria uma influência significativa no processo, ou visto de outra sorte, que a irregularidade na produção da prova ou a negativa de produção daquela prova limitou o exercício do direito da ampla defesa.
demonstrando especificamente qual ponto fático deixou de ser examinado ou deixou de ser apresentado ao julgador na formação de seu convencimento. Aqui, mais um aspecto que vai ser importante para a relação à negativa de prestação jurisdicional. Ela é pertinente ainda à ideia de pré-questionamento. Quando a parte for alegar a nulidade de prestação jurisdicional, ela vai ter que promover a demonstração desse prejuízo processual, ou seja, em que a alegada negativa de prestação jurisdicional prejudicou a integral prestação jurisdicional e, consequentemente, a eventual admissibilidade do seu recurso. No artigo 795 da CLT, nós temos ainda que as nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão arguí-las a primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos. E daqui se derivam alguns elementos suplementares das nulidades, do regime de nulidades no processo de trabalho, ou seja, o interesse, a possibilidade de convalidação e a consequente preclusão da oportunidade de alegar uma irregularidade e pedir a nulidade de atos processuais, ou seja, a parte interessada deve provocar a manifestação da instância acerca da irregularidade e acerca da nulidade, ou seja, é dever da parte, tão logo ela possa vir ao processo, ela deve provocar o julgador a que se manifeste acerca da alegada irregularidade, ou seja, no caso, quando tratarmos de audiência, logo quando a parte verifica uma irregularidade, ela deve se manifestar ou deve se manifestar a sua oposição àquela ocorrência. Tratando-se de atos subsequentes, como por exemplo a prolação de um acórdão no qual constaria uma omissão ou algum elemento que caracterizasse negativa de prestação, a parte, tão logo pudesse vir aos autos, deveria manifestar a ocorrência dessa irregularidade, pedindo o seu saneamento. E, no caso, a primeira oportunidade que ela teria de vir aos autos seria os embargos de declaração. O outro elemento pertinente às nulidades, derivado do artigo 795, se tem na necessidade de provocação imediata, ou seja, a primeira vez que a parte vier aos autos, ela deve dar ciência dessa irregularidade que ela tenha constatado ou que ela entenda ter ocorrido e, consequentemente, permitir o saneamento do processo ou a eventual declaração da nulidade de ato processual. Assim, conjugam-se esses dois elementos, em que a parte deve provocar o julgador à manifestação acerca da alegada irregularidade e consequente necessidade de saneamento do processo, e essa provocação tem que ser imediata, sob pena de preclusão, ou seja, a parte logo, quando tem a ciência da irregularidade e seja a primeira oportunidade que ela tem de vir aos autos, de falar aos autos, chamada pelo julgador ou pela simples dinâmica processual, ela deve se manifestar acerca dessa irregularidade. E ainda, mostra-se importante para o nosso primeiro contato com o regime de nulidades do processo de trabalho, a linha A do artigo 796 da CLT, no qual se tem que a nulidade não será pronunciada quando for possível suprir-lhe a falta ou repetir-se o ato. Aqui se tem a noção de suprimento ou substituição do ato como um dos elementos do regime geral de nulidades processuais trabalhistas. Passando pelos artigos 794, 795 e a linha A do artigo 796, nós vamos ter já alguma identificação ou uma comparação com o que está disposto na súmula 297 do TST. E especialmente aqui nesse dispositivo se tem a correlação entre essa possibilidade de suprimento da irregularidade com a noção de pré-questionamento ficto, ou seja, a própria jurisprudência do TST já estipula uma possibilidade de solução para a crise processual quando, ainda que se detecte uma potencial irregularidade na prestação jurisdicional,
o acesso à instância extraordinária por meio do recurso de revista não fica prejudicado, porque o tribunal ou a instância extraordinária entenderia que a matéria já estaria pré-questionada, como se escreve no item 3º da súmula 297. Uma outra repercussão dessa ideia de possibilidade de suprimento da irregularidade e na desnecessidade de pronunciamento da nulidade processual se tem no parágrafo 2º do artigo 282 do CPC, ou seja, quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação de nulidade, o juiz não pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta, ou seja, em algumas circunstâncias no processo, ainda que a parte detecte uma irregularidade, peça a nulidade, traga expressamente o pedido de a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, dependendo do resultado que se possa extrair no mérito do recurso de revista, pode ocorrer da desnecessidade da decretação da nulidade, simplesmente porque se pode suprir a falta daquele ato ou a irregularidade daquele ato. E assim nós tivemos um primeiro contato com o regime geral de nulidades processuais trabalhistas. Essa exposição é efetivamente preliminar, inicial, com vistas essencialmente a fazer um comparativo entre o que dispõe a súmula 297 e os artigos 794, 795 e 796 da CLT, possibilitando uma melhor percepção dos elementos que vão caracterizar a arguição de negativa de prestação jurisdicional no processo de trabalho, especialmente com relação ao recurso de revista e, mais especialmente ainda, com relação ao pré-questionamento. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!